Bom dia, meus caros. Começaremos agora a nossa webinar. Hoje falaremos sobre Simplifique seu SAP em minutos. Vamos dialogar sobre deixar de confiar em processos baseados em papel. Antes de começarmos, vou dar-lhes um breve resumo sobre a Synactive. A empresa Synactive é uma parceira SAP certificada. Nós somos os criadores da GXT. Todos os nossos produtos são compatíveis com todas as versões do SAP, R3, SCC, Business Suite e SAP S/4HANA. Temos mais de 1.000 instalações bem-sucedidas no mundo, com mais de 500 mil usuários. Trabalhamos com muitas consultorias SAP e partners ao redor de todo o mundo. Para quem não sabe o que é o GXT, quando estiver na frente do computador em uma sessão do SAP GUI, você pode encontrar no menu a seguinte linha: Ativar SAP Key, nossa ferramenta fantástica hoje, denominada Liquid UI. Isso permite intervir em uma camada de apresentação, simplificando transações, misturando campo de várias telas em uma só, ou várias transações em uma única tela, sem ter que programar em SAP ou gerar ordens de transporte. Nossa agenda de hoje é composta de 5 pontos: como nos posicionamos hoje, o que buscamos, como podemos ajudá-lo, e vou falar sobre o Liquid UI Direct Connect e Liquid UI Enterprise Demo. No slide a seguir, apresentamos a seguinte imagem, e esta situação se repete, segundo consultores de PM, em mais de 70% das empresas pelas quais passamos e atuamos. A atribuição de tarefa aos planejadores de manutenção é entregue por meio de uma folha de papel. No cenário que utilizaremos a seguir, explicaremos por que o papel deve ser erradicado. Vemos o correspondente em uma planta baixa do ambiente implantado. Nessa imagem, podemos identificar o escritório da manutenção representado por um círculo vermelho à esquerda e abaixo. E acima e à direita, em um círculo vermelho maior, vemos a estação de tratamento de águas residuais. O caminho destacado amarelo entre esses dois pontos é a área por onde os mecânicos caminham. Depois de aberta a ordem de serviço, receber e ler a ordem impressa leva aproximadamente uns 2 minutos. Dialogar com líderes técnicos, mais 10 minutos. A preparação e separação de ferramentas e talvez algumas peças de reposição, mais 10 minutos. Mover-se entre os locais, escritório e a área destacada, mais 10 minutos. Em seguida, inspecionando a máquina, que foi reportada à quebra, analisando e registrando algum ponto de medição, levaria aproximadamente mais 1 hora. Então, o registro do papel do que foi lido e feito apontamentos por 5, 7 minutos, talvez depois de 60 minutos ou bem mais, dependendo da hora, que pode ser próxima à hora da refeição, o apontamento tem a atenção do mecânico na volta ao escritório para registrá-lo no sistema. Sobretudo, o que apontou ou ainda lembra da avaliação da avaria, os detalhes da falha, isso tomaria cerca de mais 10 minutos. Resumindo, imaginando neste pano de fundo que há uma clara dificuldade de um apontamento preciso quanto aos pontos de criticidade, no decorrer do tempo passado entre o apontamento daquelas medições com seus mínimos detalhes e talvez uma informação que pode ser crítica passe despercebida num apontamento em papel, o que pode vir a resultar, na pior das hipóteses, em uma falha no maquinário que pode ser dispendiosa à manutenção corretiva ou até em uma tragédia, simplesmente porque o técnico teve entre o apontamento e o preenchimento das informações no sistema tempo suficiente para uma falha de memória ou interpretação da própria anotação de manutenção, que foi percebida, mas não foi registrada durante a inspeção do equipamento. O que buscamos e estamos procurando aplicar como gerenciamento de manutenção é perfeitamente explicado nesse gráfico, que visa alcançar para a liderança ou melhoria de desempenho da equipe
a integração, o alinhamento, a cooperação e a sustentabilidade dos processos. Para isso, devemos partir do centro para fora, começando pela definição de objetivos claros de negócio, cumprimento de metas, propostas de desempenho, otimização dos processos de trabalho, otimização do SAP PM, organização alinhada às melhores práticas já incorporadas e já mais próximo do nível externo, devemos alcançar altos níveis de conformidade em padronização, integração e automação. Entre os itens mais importantes, e um pouco do que falamos na nossa webinar hoje, trataremos da acessibilidade, com dados de alta qualidade, consistentes e execução confiável no trabalho do dia a dia. E como podemos ajudá-los? E podemos ajudá-los, entregando-lhes mais de 20 anos de experiência, trabalhando ao lado da SAP, melhorando a integração entre o SAP e os seus usuários. Nosso slogan de mobilidade sem programação é apoiado pelo nosso produto Liquid UI em suas duas versões, Liquid UI Direct Connect e Liquid UI Enterprise. Sobre o Liquid UI Direct Connect, aqui está um exemplo que acabamos de criar. Primeiro, assumiremos o papel de planejador. Vamos criar uma ordem de manutenção corretiva para reparar uma falha em uma bobina. E nessa ordem que acabamos de criar, vamos atribuí-la ao nosso mecânico XPTO. Esse mecânico é um bom profissional. Nosso mecânico pediu ao chefe para designar-lhe uma licença de Liquid UI Direct Connect para que, obviamente, seja mais produtivo e trabalhe de uma maneira melhor, com as melhores práticas, efetuando apontamentos no SAP em tempo real. Aqui eu seleciono o aplicativo e vou à lista de pedidos para serem modificados. Eu seleciono aqui o tipo de usuário responsável. Insiro o código do meu usuário. Filtramos a ordem de serviços e há apenas uma em nosso exercício, a que está gravada e atribuída ao meu usuário. Vamos lá, nós modificamos o aviso e toda essa operação é feita no smartphone. Agora vamos modificar o aviso. Registramos na descrição qual é a falha que detectamos, que nesse exemplo é uma placa eletrônica defeituosa. E para complementar, vamos tirar uma foto da parte que foi detectada o problema. Nós clicamos sobre o registro, ao qual vamos anexar a fotografia. Criamos o anexo, foto, vídeo, filme, etc., o que você quiser. Vamos tirar uma foto da peça que tem a falha na placa eletrônica. Vamos usar esta foto, selecionar o tamanho que será armazenada a foto, definir o nome, ok. E vamos à ordem. Gravamos e fechamos a sessão. O nosso planejador de manutenção já tem disponível as informações que precisa para operar da melhor forma. Aqui, trabalhando com o Liquid UI Direct Connect, a única desvantagem é que não podemos simplificar as telas de usuário. E embora o planejador tenha que visualizar uma transação com muitos campos em uma pequena tela, por outro lado, com o Liquid UI Enterprise, esse problema é resolvido utilizando nossa tecnologia baseada em GXT. No vídeo a seguir, vou mostrar como é simples simplificar uma transação, nesse caso a transação IW41. O que estamos fazendo é utilizar a ferramenta Designer e clonarmos a transação IW41. E fazemos as modificações que recebemos ou os nossos usuários solicitaram. Obviamente, em consideração ao tempo para esta webinar, vou efetuar uma modificação de algo muito simples. E se você perceber, conforme eu gravo,
as modificações são imediatamente refletidas no SAP. Apenas a camada de apresentação é afetada. Não estamos tocando em nada do SAP, ou gerando ordens de transporte ou algo assim. Como podem notar, eu estou efetuando alterações, removendo alguns campos e reorganizando todos eles, apenas arrastando e soltando. Não há uma linha de código digitada, e isso poderia ser feito até mesmo por uma pessoa que não tem conhecimento de programação. Eu vou mostrar agora a tela a partir do meu smartphone. Obviamente, respeitando a hierarquia de dados na tela, eu me conecto e eu vou lhes mostrar como ficou em meu smartphone exibida a modificação que fizemos utilizando o Designer. Como resultado, temos a mesma representação da transação que acabamos de modificar, quase instantaneamente. E normalmente levamos de 2 a 5 minutos com estas simples modificações. E nesta imagem vemos o script que gerou todo esse movimento de modificação de campos de frames. E como podem perceber, com apenas 2 instruções, que é excluir o quadro e reposicionar o campo, a ordem permanente do quadro para gerar uma transação simplificada ao usuário é bastante útil. Obviamente, tudo dependerá do que o usuário pede ou das mudanças que desejem executar nas transações existentes. Aqui temos um exemplo de algo mais elaborado, algo mais complexo, no qual, em uma única tela, agrupamos vários tipos de informações. Por exemplo, os botões para trocar rapidamente de transações, para desdobramentos de ordem de serviço, para encontrar ordens de serviço, para realizar confirmações que são exibidas como notificações. Criar notificações são exibidas automaticamente como avisos no Android e no iOS. E como podem perceber, o layout da tela feita para o Liquid UI é a reinvenção da diagramação feita pela GuiaXT, mas sem nenhuma programação. E bem, chegamos ao fim da nossa curta webinar, mas muito valiosa. Deixe eu seguir todos os nossos contatos. Atendemos como representante as operações do Brasil, assim como meu colega Colin Branch, que é o chefe comercial para a América Latina e Ásia. Qualquer pergunta que tenham, por favor, utilizem nossos canais de contato. Teremos a melhor e mais prazerosa disposição para atender quaisquer consultas e ajudar no que você precise sobre o nosso fantástico produto Liquid UI. E também agradecer a sua presença e deixar a você que não acompanhou a nossa webinar ao vivo os nossos contatos. Então, em nome da nossa equipe, agradecemos mais uma vez e esperamos vê-los em uma próxima webinar. Muito obrigado e fiquem bem.